vereadores, aqueles que nos assistem pela galeria e pela TV Câmara, com o intuito de contribuir com o debate do tema, essa audiência pública, o dia a dia da mobilidade urbana, pontualidade, quantidade e qualidade no transporte público no município de Vitória. Realidade que vemos hoje no município de Vitória são munícipes que sofrem com os transtornos relacionados à mobilidade urbana, sejam aqueles que utilizam o transporte coletivo, as bicicletas ou mesmo os veículos. Precisamos pensar não só em medidas, mas também em política pública que tenham o condão de melhorar a mobilidade no município, e com esse intuito que nós estamos aqui hoje para estar debatendo a mobilidade urbana na cidade de Vitória. Gostaria de convidar a fazer parte da mesa o nosso palestrante, o Otávio Castro, que é arquiteto urbanista. Gostaria de convidá-lo a fazer parte da mesa. Registrar e agradecer a presença do Robinho da Ilha, presidente do Conselho Popular de Vitória. O Evandro Figueiredo, membro do Comutran, Conselho Municipal de Transportes e Transvitória. Obrigado pela presença. Fizemos convite à Secretaria Municipal de Trânsito. Também não tem nenhum presente aí e também não mandou representante. Fizemos o convite também à Gerência de Planejamento do Sistema de Transporte do município de Vitória, também não está presente. Secretaria de Transporte e Obras Públicas, o senhor Paulo Rui, mas o mesmo também registrou que não poderia estar presente em função de outras agendas. E também convidamos a subsecretária de Mobilidade Urbana, que até o momento não está presente. Nós vamos abrir a palavra e a palestra do urbanista e arquiteto Otávio de Castro, e depois nós vamos estar abrindo o debate aos presentes, com o intuito de aqui nós discutirmos a mobilidade urbana e fazer um encaminhamento não só ao governo do Estado, mas também à Secretaria de Transporte da Prefeitura Municipal de Vitória e também ao Ministério Público. Então, gostaria, Otávio, se quisesse utilizar a tribuna, poderia estar utilizando a tribuna, ou mesmo, só fica à vontade, e o tempo necessário para fazer os apontamentos com relação à mobilidade urbana na cidade de Vitória. Bom, obrigado. Boa noite. Queria agradecer ao vereador Reinaldo Bolão pelo convite. E é interessante, nós arquitetos urbanistas que participamos da construção das cidades hoje, sermos ouvidos e escutados para que isso ocorra de forma mais popular e mais plural, e não em função de uma pequena categoria que já vem coordenando as cidades brasileiras há muito tempo, né? Eu vou fazer um resumo sobre a mobilidade urbana, justamente porque é interessante o entendimento do que significa, de como funciona, para quem funciona, quais são as tendências e o que implicaria isso num novo desenho urbano ou nos novos planejamentos, né, que tem se iniciado hoje em Vitória e no Brasil e no mundo, né? Pode passar, por favor. Bom, o que é a mobilidade urbana? Segundo o geógrafo Rodolfo Alves Pena, a mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, carros, motos, né, e etc., seja através do uso de transportes coletivos, ônibus, metrôs e afins. Pode passar. E como que essa mobilidade urbana funciona? Pode passar. Atualmente, no Brasil, a mobilidade urbana é feita por meio de ônibus,
carros, motos, trens, metrôs, barcos, balsas, né? Bicicleta, que é o que está em auge, a pé e etc. Os principais meios de transportes urbanos utilizados hoje em Vitória são o carro, as motos, os ônibus, as bicicletas e a pé. Eu fiz uma comparação bem pequena só para a gente entender como que a mobilidade urbana hoje funciona em função na cidade, em função da população. Então, eu comparei a quantidade de ônibus existente, a quantidade de carros existentes, a quantidade de motos existentes e a população desses lugares. Então, no Brasil, hoje, nós temos mais de 971 mil ônibus rodando, mais de 66 milhões de automóveis, mais de 24 milhões de motocicletas e nós temos uma população de mais de 205 milhões de habitantes. Reparem como funciona a população de habitantes para carro e para moto, a diferença, né? Nós temos muitos carros, muitas motos e poucos ônibus. O Espírito Santo, nós temos a quantidade de ônibus e micro-ônibus, né? Isso inclui também 1 milhão, mais de 1 milhão. Perdão, no Brasil não é 971 mil, não, é 971 mil cadastrados, segundo o Denatran. O Espírito Santo, nós temos 1.000 ônibus, ficou errado, mas mais de 1.000 ônibus. Nós temos 141.356, perdão, ficou errado ali. E 508 mil motos. E nós temos uma população de quase 4 milhões de habitantes. Em Vitória, nós temos 2.000 ônibus, 141 mil carros, 24 mil motos e 355 mil habitantes. Reparem que a diferença entre a situação de carros e habitantes é praticamente 40%. Né? É praticamente 1,8 habitantes para cada carro, ou 2. Né? Então, é bem próximo isso. Pode passar. E para quem é essa mobilidade urbana existente hoje? Eu adoro essa imagem porque ela mostra exatamente para quem que é feita a mobilidade urbana, né, das cidades rodoviárias. No nosso caso, em Vitória, a gente tem muita rua para abrigar muito carro e pouca gente. A gente consegue perceber isso claramente na imagem. Né, o mesmo 60 ciclistas, o que ocupa na cidade, 60 passageiros de ônibus, dentro de um ônibus, o que ocupa dentro de uma rua, e 60 motoristas, o que ocupam com seus carros numa rua. É gritante a diferença. Né? Pode passar. Um arquiteto urbanista, Milton Santos, ele fala uma coisa muito interessante, da urbanização, para que a gente possa entender como é que funciona essa mobilidade para essa urbanização. Desde a Revolução Urbana Brasileira, consecutiva à Revolução Demográfica dos anos 50, tivemos primeiro uma urbanização aglomerada, com o aumento do número e da população respectiva, dos núcleos com mais de 20 mil habitantes, e em seguida uma urbanização concentrada com a multiplicação de cidades de tamanho intermédio para alcançarmos depois o estágio da metropolização, com um aumento considerável do número de cidades milionárias. Cidades milionárias são cidades com milhões de habitantes. E de grandes cidades médias, em torno de 500 mil de habitantes. Nessa situação, a gente percebe que a gente teve um aumento de habitantes considerável, um boom que ocupou as cidades. E nós temos um modelo no Brasil que é o modelo rodoviário, ou seja, as cidades permeiam as estradas, as cidades permeiam as rodovias, e isso a gente já configura isso como o uso do transporte motorizado como uma forma, né, meio que inicial e principal. Então, analisando essa situação da grande urbanização que aconteceu no Brasil, e inclusive no Espírito Santo também, a região metropolitana da Grande Vitória, a gente tem algumas questões relevantes para a gente entender para quem funciona essa urbanização. Nós temos uma urbanização com modelo rodoviário, né, vinda dos norte-americanos, um crescimento econômico da população de baixa renda, né, e com isso vem um aumento do número de carros e motos nas vias, porque as pessoas passaram a comprar carros e motos, e deixaram de usar o transporte coletivo. A concentração de transportes individuais em vias coletoras e arteriais. As vias coletoras são as vias que elas tiram a pessoa do bairro e levam a pessoa para a via principal. Um exemplo, por exemplo, em Jardim Cambori nós temos a rua Carlos Martins, onde tira o pessoal da Carlos Martins, né, passa recolhendo o pessoal da Carlos Martins e leva para Dante Michelini, que é uma via arterial, que é uma via que dá acesso à cidade.
E nós temos uma precarização dos transportes coletivos. Isso é um fato, né? A gente consegue perceber que acontecem aumentos de passagens e, em decorrer disso, não se acontece uma melhoria nos serviços. Né? Isso não há de se negar, quem usa transporte coletivo, a gente não precisa nem de número, às vezes, para provar essas coisas. Né? Pode passar. Eu coloquei essas imagens para a gente perceber exatamente para quem é feita a mobilidade urbana em Vitória. Para quem é feita, são feitos os espaços urbanos e das vias em Vitória. A gente percebe que as vias estão ocupadas com carros e não com pessoas. E se a gente não tem uma cidade para pessoas, a gente não tem uma cidade segura, a gente não tem uma cidade inteligente e a gente não tem uma cidade saudável. A gente tem uma cidade para carros. Né? E a gente consegue perceber exatamente nas avenidas de Vitória, que dão acesso à Vitória, como é que isso funciona. Pode passar. E aí eu segui agora com as tendências. Se a gente tem esse processo todo até agora em função de carros e que as obras urbanísticas são fundamentadas para o consequente aumento de veículos nas ruas, nós precisamos de outras tendências e nós precisamos de algumas ideias que estão sendo executadas no mundo e que Vitória poderia fazer parte desse ápice, desse upgrade que existe no mundo hoje, porque é uma cidade que tem territorialmente ela é curta, ela é estreita, ela é pequena, né? A gente consegue trabalhar a urbanização com uma facilidade muito maior, porque os bairros são muito aglomerados, então a gente consegue fazer uma transição muito mais fácil. Está alto o interesse público e político nisso também. Uma situação que o governo do Estado já extinguiu já desse ano, enfim, eu acredito que para os próximos anos, esse projeto do BRT inicial, que é um senhor projeto que auxilia muito a mobilidade nas vias arteriais, principalmente, e isso auxilia bastante na nova mobilidade para as vias coletoras, enfim, para os bairros, para acesso à cidade. O que ele significa? É um transporte rápido de ônibus. É um transporte coletivo de passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura, eficiente por meio de uma infraestrutura segregada com prioridade de ultrapassagem. Ou seja, não se tem parada. Ele para nas estações e continua, como se fosse um metrô de ônibus. Né? Pode passar. Uma outra situação que Vitória poderia sair na frente é trabalhar faixas exclusivas para os ônibus. O que significa isso? É você retirar uma terceira faixa da rua, ou seja, retirar a quantidade de carros das ruas e incluir os transportes coletivos nesses locais. Isso funciona em São Paulo, isso funciona em algumas cidades brasileiras de porte médio, né, de cidades milionárias, mas menores que São Paulo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso existe. A gente tem cidades no interior do Brasil que têm um porte médio, com menos de 1 milhão de habitantes, que também utilizam desse modelo. Nós temos uma mísera faixa exclusiva de ônibus hoje, que liga a Avenida Desembargador Sampaio, ou Santos Neves, com a Reta da Penha. Se aquilo ali já ajuda na transição, aquele mísero, imagina se a gente ocupar boa parte da cidade com isso. Né? Eu sei que é uma imposição, às vezes, muito autoritária em se tirar o carro da rua. Mas se a tendência é a gente tirar o carro da rua e transformar a cidade para as pessoas, a gente teria um ponto autoritário interessante, porque a maioria das pessoas não utiliza o carro. E a cidade está sendo feita para os carros. Isso é muito complicado. Essa mobilidade urbana ela precisa ser coletiva. Ela não pode ser uma mobilidade em que determina em que uma pessoa que tem um veículo, em que ocupa o espaço de mais umas 10, ocupe mais espaço do que essas 10. Né? Não é democrático isso. Né? Nós temos também as bicicletas com as ciclovias. Hoje em Vitória a gente tem uns projetos, lançado essa semana o Bike Vitória, e é um projeto super interessante. Mas é um projeto que a gente precisa pensar agora para frente e a utilização dele da cidade. Não simplesmente funcionar como a utilização da bicicleta, porque é muito fácil todo mundo ter uma bicicleta e sair às ruas. Mas até que ponto essa ciclovia liga, o que e aonde essa ciclovia liga, por que essa ciclovia liga?
As ciclovias existentes em Vitória hoje, elas são ciclovias voltadas para o lazer. Elas não são ciclovias voltadas para o trabalho e para a mobilidade urbana de fato, né? Tanto é que ela está localizada na sua maior parte, na sua, né, imagem maior na praia e na situação que margeia o mar e a Baía de Vitória. As ciclovias que estão dentro dos bairros são muito pequenas ou inexistentes, né? Na verdade, mais inexistentes do que pequenas. E essa tendência mundial ela tem ocupado grandes metrópoles do mundo. Paris, por exemplo, já decretou que quer tirar o carro da rua e as pessoas precisam parar de usar carro. E eu estou referindo a uma cidade do porte de Paris porque, querendo ou não, o tempo todo a gente retira propostas europeias para poder aplicar na nossa urbanização. E por que não tirar uma coisa boa como a bicicleta? A bicicleta é fundamental. Mas aí a gente se pergunta, bicicleta em Paris com um tempo de 5 graus? Sim, é maravilhoso, você não sua, né? Você não tem esse problema que nosso calor traz. Não te traz essa falta de qualidade de vida que uma ciclovia numa cidade quente com 30 graus, um sol latente, faz, como Vitória. Então, a necessidade de trabalhar... Pode voltar um pouquinho. E para a necessidade de trabalhar com relação a ciclovia e as bicicletas em Vitória, é interessante que a gente também trabalhe esse novo viés. E essa situação do Executivo precisa, único e exclusivamente, trabalhar em conjunto entre Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Transportes, para que elas possam projetar novas utilizações. Ou seja, os espaços dessa ciclovia precisam ser agradáveis. A pessoa não precisa plantar palmeira, ela precisa plantar árvore que gera sombra. Isso auxilia no microclima, auxilia na qualidade de vida da pessoa que está andando de bicicleta. E não só quem está usando bicicleta, quem está usando carro, quem está usando ônibus e principalmente quem está andando a pé, né? Pode passar. As ciclofaixas e as faixas compartilhadas são mais interessantes ainda porque não há necessidade exata de uma obra, de uma construção de uma ciclovia. A gente pode muito bem separar um pedaço da rua e transformar numa ciclofaixa, né? Isso tem acontecido em Vitória. Vitória tem um projeto de lei, né, domingos e feriados, que fecha, né, de 7 da manhã às 3 da tarde, mas ainda é para o lazer. Então, por que não vestir a camisa da bicicleta e trabalhar esse planejamento urbano para isso e trabalhar a mobilidade para isso? É muito complicado você trabalhar, você influenciar a população de uma maneira que ele use isso, que ele use de uma forma diária, e que ele trabalhe com a bicicleta, e que ele saia para comprar pão com a bicicleta, se a cidade não dá o suporte adequado e a qualidade de vida que a bicicleta precisa, né? Uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, uma pessoa que trabalha numa situação que ela não pode chegar numa situação degradante, ou seja, muito suada ou muito suja, ela não vai pegar a bicicleta, né? Justamente porque as ciclovias não têm árvore. As ciclovias não têm sombra, elas não têm qualidade para a gente poder andar. Ok, as ciclofaixas são super interessantes para isso e elas precisam ser tratadas como uma situação de conscientização. O motorista precisa respeitar a bicicleta na rua e a bicicleta precisa respeitar o motorista. Tanto o motorista de ônibus quanto o motorista de automóvel, né? Enfim, motociclistas e afins. Uma outra situação de mobilidade são as faixas de pedestre. Quando a gente cria faixas de pedestres transversais em uma esquina, a gente faz o pedestre dar uma volta para poder chegar no seu lugar. Existe hoje uma tendência nas grandes cidades, nas cidades que possuem nos locais que possuem grandes fluxos. Eu vou citar aqui em Vitória a Praia do Canto, que tem muita gente que anda a pé na Praia do Canto, por exemplo. A gente consegue criar uma faixa transversal dessa, que a pessoa ela não tem a necessidade de fazer o retorno na rua, ou seja, ela encurta o trajeto por uma situação super simples, que é atravessar assim na rua. Parece bobo, mas vocês podem reparar que a quantidade de pessoas que atravessam no meio para poder cortar caminho é enorme nessa foto, né? Em São Paulo tem acontecido isso, em algumas outras cidades grandes também, maiores, né, que Vitória também tem acontecido isso, e isso realmente é uma tendência super interessante. Outra tendência interessante que a gente precisa tratar com relação aos pedestres é como essas calçadas têm se transformado e sendo utilizadas para mobilidade. Se você for, por exemplo, ao centro de Vitória hoje, nós temos na Avenida Jerônimo Monteiro uma quantidade de veículos imensa.
e você tem uma calçada de 2 metros de largura. Quantas pessoas passam nessa calçada de 2 metros de largura? Essas pessoas transitam nessa rua. Então, a necessidade de, principalmente, se ouvir essas pessoas, saber desses comerciantes, essa quantidade de carro que passa ali é interessante? Será que não seria interessante a gente fazer um ocupa-rua e transformar esses lugares em lugares mais adequados e mais confortáveis para que essa mobilidade aconteça? A gente precisa começar a escutar, eu falo, a população, né, a gente precisa ser escutado, e o poder público precisa começar a escutar essa situação de como que funciona a mobilidade para os bairros e como os bairros transitam para isso. Recentemente a gente teve um projeto bem autoritário em Vitória, né, que criou umas linhas de ônibus para os bairros, transformando algumas linhas independentes para as vias arteriais. Não funcionou, claro, que não funcionou, não escutaram a população, não sabia qual era a linha mais utilizada, não sabia qual era a preferência da população, e lógico que isso foi um fracasso. Pode passar. E o que agora essa mobilidade urbana precisa ser feita? A gente precisa pensar para trabalhar uma mobilidade urbana melhor, trabalhando o desenho urbano e o planejamento dessas cidades. Alguns pontos que a gente precisa pensar para poder pensar em como essa mobilidade ela pode ser revista e melhorada. Como eu disse anteriormente, o plantio de árvores nas ciclovias e as calçadas para o controle do microclima, isso é fundamental. A não ser que você mora no Oriente Médio, que não tenha como plantar árvore. A gente tem árvore, a gente tem espécie e a gente tem espaço para isso. A gente precisa começar esse incentivo desses plantios para poder as pessoas conseguirem sair de casa sem serem fritadas pelo sol, porque o sol está exorbitante. E eu não falo com relação só ao sol, eu falo com relação ao microclima total das ruas e da cidade. O planejamento e a ligação das ciclovias para que se torne viável a utilização das bicicletas fora do eixo em Enseada do Suá e Jardim Camburi. Foi o que eu disse antes, as ciclovias elas saem da onde para onde? Quem é que usa essa ciclovia? Por que essa ciclovia foi feita dessa forma? A priori, nós temos uma bicicleta para lazer em Vitória. Então, se a gente quer vestir a camisa da bicicleta, então vamos trabalhar para que a bicicleta funcione. A retirada de estacionamentos e aumento das calçadas nas regiões de grande fluxo de pedestres. Como eu falei no centro, isso é fundamental para que esse desenvolvimento da cidade, dessa qualidade de vida ocorra e melhore, né? Criação de baias direcionadas para as faixas exclusivas de ônibus para dar continuidade ao transporte coletivo. Isso é de praxe, né? Criou para dar continuidade no ônibus, a gente precisa ter uma faixa exclusiva e, claro, uma baia para que um ônibus não atrapalhe o outro e que os passageiros continuem a viagem tranquilos. Incluir tráfego calme nas travessias de pedestres. Isso tem sido, esse tráfego calme é quando a gente eleva a rua para que fique no nível da calçada. No Barro Vermelho a gente tem isso, a gente tem esse Jardim da Penha, mas são em locais nobres, em locais onde o uso do automóvel seria mais consciente, em locais que necessitam dessa diminuição de velocidade, em locais que precisam realmente fazer um estudo de que o pedestre precisa ter local. A rodovia Serafim Derenze, por exemplo, na região de São Pedro, que não tem calçada, o ônibus entra na calçada para poder pegar um passageiro e o pedestre fica esperando. O ônibus entra na ciclofaixa que existe lá. Essa conversa para esse desenho urbano, esse planejamento, precisa ser feita entre as secretarias com urgência. Eu vi uma foto recentemente no Gazeta Online em que a ciclovia em Jardim Camburi tinha acabado de ser feita e foram lá e colocaram um ponto de ônibus no meio da ciclovia. Isso não é conversa, isso não se conversam, a gente não consegue entender em que ponto a mobilidade urbana tem sido levada, né? Para que lugar que ela tem sido levada. Bom, pode passar, por favor. Pontos de ônibus eficientes com cobertura. Isso se trata, mas isso não é mobilidade, isso é infraestrutura. E o que é a mobilidade urbana sem infraestrutura? A mobilidade urbana ela precisa ter infraestrutura para funcionar. E isso não é um fato isolado de um ponto de ônibus, isso não é um fato isolado de uma rua, isso não é um fato isolado de uma região, é um fato isolado da cidade de Vitória, né? Então a gente precisa pensar que isso precisa ser refeito, repensado e discutido.
A criação de um ponto central é muito interessante. A gente tinha um ponto de Transcol, né, que era o Terminal Dom Bosco, e foi extinto. Mas a criação de um ponto central, onde esses ônibus, já que a gente trabalha, por exemplo, no transporte metropolitano, com terminais, a criação de um ponto central em que Vitória se tenha um eixo de ônibus, onde que as pessoas tenham consciência de que elas indo a esse eixo, elas conseguem se deslocar e achar o ponto que elas quiserem na cidade, isso também é muito interessante. A gente precisa poder entender como funciona isso, e isso faz parte do desenho urbano e dos planejamentos, né, das cidades a partir de agora. A modificação do plano diretor para redução de vagas de garagens obrigatórias em edifícios comerciais e residenciais, em contrapartida, obrigar mais áreas de doação à cidade ou mais áreas verdes. O que eu quero dizer com isso? Tem incorporadoras que fazem incorporação de terrenos de 2.000 metros quadrados. Nesses 2.000 metros quadrados, eles vão crescer um prédio de 18 andares. Precisa ter tantas vagas de garagem. Essas vagas de garagem, elas ocupam um espaço desse terreno muito grande, sendo que já são obrigatórios afastamentos, certo? Só que quando você referencia uma área de garagem obrigatória, você referencia que a pessoa que precisa morar lá, ela precisa ter um carro. Você não utiliza o espaço que é dentro da cidade, é privado, mas é dentro da cidade, é provido por regulamentação e legislação, para que isso funcione a favor da cidade. Ele funciona a partir de alguns pontos que exercem para que a cidade, se a cidade um dia precisar daquele espaço, ela tem. Como, por exemplo, são os afastamentos, né? E a gente reduzindo isso, a gente consegue criar, por exemplo, dentro de uma área, de uma quadra, se a gente conseguir, por exemplo, isolar os edifícios e trabalhar áreas verdes entre eles, a gente consegue criar mobilidade, a gente consegue retirar a quantidade de muros que existem, porque isso não traz segurança, é uma falsa segurança. A gente consegue trabalhar e permear sobre essas situações. Ou seja, a gente consegue enxergar a cidade, andar sobre a cidade e se locomover a partir do que a gente tem. Isso precisa ser mudado. Assim, é interessante o Poder Legislativo discutir isso, porque é um plano diretor e, né, é aprovado por aqui. O Código de Obras também, a gente precisa rever isso. A mobilidade urbana, ela não pode ficar... o pedestre não pode ficar margeado por muros, isso a gente precisa transformar essa cidade mais livre e mais limpa. Parques lineares junto às calçadas também auxiliam no microclima, fazem essa conexão com o transporte, bicicleta, a pé e ônibus, né? Pode passar. Aí eu deixo uma pergunta. O que é a mobilidade urbana sem a consciência da população urbana? A gente começa a pensar nessa situação justamente porque, a partir do momento que a população não tem consciência do transporte que usa, não tem consciência da mobilidade sobre a cidade, as pessoas fazem o que elas querem, que é o que tem acontecido em muitas situações. E isso não tem sido interessante para a população. A população, primeiro, não tem sido escutada e a população tem sido ignorada nesses pontos. Uma sugestão que eu dou aqui é fazer essa audiência pública ou fazer audiências públicas com relação à mobilidade urbana em cada bairro de Vitória ou em cada comunidade organizada, né? Então, a gente precisa começar a trazer o bairro para o central. A gente precisa escutar os bairros, o que os bairros pensam disso, e a gente precisa começar a nortear. É claro que, habitualmente, a gente tem o uso de querer comprar um carro e se locomover pela situação mais fácil e rápida e cômoda que existe. Mas a gente precisa começar a pensar também e organizar as comunidades para a conscientização do transporte coletivo. E para essa mobilidade urbana ser mais fiel ao espaço da cidade, porque ela tem sido extremamente individualista. Bom, é isso. Obrigado. Na verdade, Otávio, nós temos aqui o presidente do Conselho Popular de Vitória e nós temos aqui o representante, que é o Evandro, do Conselho Municipal, o Evandro, que é do Comutran, que é do Conselho Municipal de Transporte
trânsito de Vitória. Essa proposta que você coloca com relação a essas audiências públicas, Robinho e Evandro, nas comunidades, a gente poderia estar operando isso com a Câmara, e poderíamos estar trabalhando isso com o Conselho Popular e o Comutran, para fazer isso não em bairro, mas regionalizado. Acho que é uma boa proposta para a gente fazer e pensar nisso. Leva a estrutura da Câmara, para fazer essa audiência, a gente faz um calendário prévio e faz isso nas 9 regiões da cidade. Eu acho que é importante essa sugestão. Aí eu queria abrir a fala para o Robinho e para o Evandro, aí vocês acertam aí quem é que vai falar primeiro e pode utilizar a tribuna lá. Depois, não pode ficar sentado aqui mesmo. Depois a gente abre para algumas perguntas. Opa, boa noite a todos. Parabenizar o vereador Bolão por essa audiência e, no mesmo tempo, parabenizar também o arquiteto, que traz para nós, com certeza, informações que a população, assim como eu, do movimento popular, a gente não tem essa informação todo dia. O Conselho Popular ali, estando à frente, eu participo de todas as audiências, todos os temas de Vitória, mas a gente não tem a competência, a capacidade, eu acho que ninguém tem, de discernir todos os temas no momento. É importante, quando vem informações dessa natureza, técnicas, porque nós passamos por um momento ainda em Vitória, apesar da idade de construção, e a cidade está sendo construída de forma como se constrói uma coxa de retalho no interior. Primeiro se constrói, viu, vereador Bolão? Primeiro se constrói e depois vai ver se deu certo ou deu errado. E de qualquer forma fazer assim vai dar errado, porque há impacto de qualquer natureza, de qualquer forma, em qualquer situação. Porque se não fosse assim, não haveria necessidade das formações acadêmicas, que trazem um estudo profundo de tudo que é feito. Eu vou citar um exemplo aqui, que foi da ciclovia no Rio, aquela que desabou. A preocupação que havia daquela ciclovia, até onde nós tivemos acesso à mídia e um pouco que a gente pesquisa pela internet, que hoje tem esse canal de informação, era o valor da ciclovia, o acesso da ciclovia, e em forma nenhuma se imaginou-se, e não é tirando a competência do engenheiro não, que eles fizeram N obras que deram certo, fizeram algumas obras importantes na cidade, e até pelo mundo, pela construtora, pelo que ela tem, mas faltou ali uma visão completa, uma visão de 360 graus que nós temos que ter. E para a Vitória principalmente, porque discutir mobilidade urbana, você discute todos os aspectos da cidade. Eu não consigo enxergar a mobilidade urbana, vereador Bolão, quando nós comentávamos na internet, convidando a população para estar presente, o tema mobilidade urbana é um tema que vai estar sempre em atualidade, porque ele acompanha o desenvolvimento da cidade, ele é necessário. Ele não tem como você cobrar uma prerrogativa de uma obra, se você mexer nela e dizer que errou e está consertando, porque o tema está se atualizando a cada momento, com modificação, e nós sabemos que a cidade é dinâmica no seu movimento. Vitória não conseguiu fazer isso, Vitória parou no tempo. Vitória vem sendo construída por vários gestores como coxa de retalho. Vai se adaptando o processo da cidade com acordo com a necessidade, às vezes com a necessidade politiqueira. Todos os projetos são implantados dessa maneira. Nós temos um tema a discutir, e Vossa Excelência, se não me engano, chamou para essa casa, ou discutiu isso bastante, que é os temas da calçada da cidade. É um absurdo, quem tem que fazer as calçadas na cidade é o cidadão. Por que eu digo que é um absurdo? Porque o cidadão ele vai fazer do jeito que ele quer, já que ele está fazendo, ele vai cumprir aquela situação de botar para a acessibilidade do cego, mas ele não mantém um modelo padrão para a cidade. Eu falo modelo padrão, não é só de visibilidade, não. Quando eu cito modelo padrão, eu quero falar um modelo de segurança. Um modelo que traz para você também uma cidade bacana de caminhar, de andar. Quer dizer, você traz à tona um assunto importantíssimo. A cidade, nós temos que preservar também a cidade histórica. Vitória hoje é uma cidade histórica. O centro de Vitória é a capital do Espírito Santo, ela é histórica. E você vê que eles vão reformando e vão construindo de forma que há interesse e a necessidade de cada um. Numa cidade que é um bem comum coletivo, não se pode pensar no bem individual de cada um. Tem que ser construído de forma coletiva. E aí eu trago para essa casa, vereador, parabenizar primeiro a discussão que nós possamos levar ou para os bairros ou para as regionais, para discutirmos dessa forma, tentar explicar para o cidadão que ele é o que mais sofre se não colocarmos uma política de mobilidade urbana adequada para a cidade.
Mas aí também a gente vê a necessidade, vereador, de discutir isso de forma de região metropolitana. Não se consegue discutir mais Vitória, Vila Velha, Cariacica, separadamente a Serra. Porque nós vemos que está interligado, há um fechamento muito grande. Vila Velha foi considerada muito tempo a cidade dormitório, né, que se fala, que as pessoas trabalham aqui e dormem lá. Hoje as pessoas trabalham na Serra, passam por Vitória para ir para Cariacica descansar, usufruem de alguns instrumentos que nós temos em Vitória, em Cariacica. Quer dizer, essa interligação é muito grande. Não dá para discutir mais mobilidade urbana de forma separada. Nós temos que também provocar isso de forma da região metropolitana. E isso está agora na nova lei, com o Estatuto da Cidade, ele perdeu muitas prerrogativas com o Estatuto das Metrópoles. O Estatuto da Metropolitana, ele explica muito bem isso. Então, nós temos que discutir nesse interesse. É um assunto, claro, não é interesse da grande população, não é interesse da gestão municipal de trazer aqui os representantes. Você sabe por quê? Porque até hoje não foi feito o Plano Municipal de Mobilidade Urbana da cidade de Vitória. Fazer o Plano Municipal de Mobilidade da cidade de Vitória não quer dizer que o prefeito teria que construir. Não, ele tinha que fazer um plano, essa é a parte que tinha que estudar com os arquitetos, discutir com a cidade, ver os impactos do EVI que acontece na cidade. Mas nem isso foi feito. Nós vemos que a cidade começa com planejamento baseado na suposta reeleição do governador Renato Casagrande, que seria implantado o BRT. O governador Paulo Artung assume, e aí a gente está discutindo isso com ele, quer saber se é irresponsabilidade do governo Paulo Artung ou se é muita responsabilidade, de entender que não tem como implantar desta forma que foi feito, de caráter politiqueiro, para que se reelegesse o governador Renato Casagrande, e também de outra forma respingasse na reeleição do atual prefeito Luciano Rezende. A gente não dá para entender, porque o atual governador Paulo Artung é um homem técnico, é um homem que tem demonstrado nas suas ações. Então, a gente está discutindo, porque o BRT, a cidade foi pré-preparada para o BRT, vocês sabem disso. Nós temos aí algumas ruas e avenidas que elas estão preparadas. Por isso que nessas ruas tem hoje, o que você falou, algumas vias expressas. Vias expressas essas estavam se utilizando anteriormente com interesse já se preparando para o BRT. Não foi simplesmente para isso. As faixas à direita, ela é extremamente necessária. Você vê que nos Estados Unidos, o trânsito, embora tenha um fluxo grande, as vias são largas, mas também é outra situação que é importante pregarmos. A pessoa que está com 4 pessoas no carro pode usar essa via. Porque também não se pode desperdiçar o espaço. Às vezes você passa na via, a via está extremamente vazia, porque ela é só utilizada por ônibus. Não, se dentro você tem aquelas placazinhas, não sei se alguém teve acesso, então, nos Estados Unidos, em algumas situações, e se você está com 2 pessoas no carro, uma faixa, está com 4, você pode utilizar. Por quê? Se a capacidade máxima do carro é 4 pessoas e você está com a capacidade máxima, você está contribuindo com a mobilidade. Não é isso? Quer dizer, então é importante discutirmos esse tema. Eu quero parabenizar o arquiteto pela importância de quando você fala que nós temos que discutir com a cidade. Porque a cidade é um bem de todos, como já falei, e vou ser repetitivo. Então nós todos temos que cuidar, mas temos que discutir. Vivemos hoje uma gestão municipal em Vitória que não teve a responsabilidade, porque isso é falta de responsabilidade, não construir o plano municipal de mobilidade urbana. Porque impediria justamente até para que o governo tenha acesso a informações para implantar no município o BRT. Porque vai implantar onde? Onde vão parar esses ônibus? Onde serão as linhas? De repente o impacto seria negativo em ser positivo. Então nós vemos essa necessidade. E a importância de termos levar isso para o cidadão discutir isso. Porque Vitória é uma cidade politizada. O nível de Vitória, não penso porque as pessoas moram nos aglomerados, no morro, porque isso aí é uma cultura que nós criamos. Porque quem teve o privilégio de conhecer também algumas cidades da Europa, você pode ver Mônaco, você pode ver também na Grécia, são morros, e os morros são extremamente valorizados, são trabalhados no sentido que dê uma circulação para o cidadão e para o turista, legal. Então, Vitória trabalha na contramão, não só Vitória. Trabalharemos nós também, se não discutirmos isso com a cidade. É muito importante, vereador, essa audiência, ela tem que ser provocada. Vossa Excelência está de parabéns, porque é uma audiência que não traz um retorno de imediato para os interesseiros, no sentido de mobilizar a população, no sentido de que você está fazendo uma vitrine política para uma eleição. Então, não há interesse. Nós sabemos muito bem, quando foi feito o projeto em Vitória de
criar o projeto Águas Limpas, que eu acredito nesse projeto, que um dia ele vai dar certo, mas é necessário que se construa com a região metropolitana, porque desemboca na cidade de Vitória milhões de metros, ao lado, bem próximo, com mais ou menos 200, 100 braçadas atravessando a maré, que eu fiz isso, eu sou da Ilha do Príncipe, sempre nadei ali. Você está do outro lado em Cariacica, chegando com dejeto, chegando em Santa Maria ali com adubo e fermentos agrícolas que vem descendo pelo Rio Santa Maria. Vemos também ali também em Vila Velha que joga pelo Valão. Então nós temos que ter essa discussão, temos que entender a amplitude, que não dá para discutir Vitória mais, André, como uma simples capital antiga. Não é, nós somos interligados. Então, parabenizar pela fala de inserir a leitura, a fala da sociedade civil, que tem muito que contribuir nisso. É importante, vereador, e eu sei que Vossa Excelência provocou o Estado para que estivesse presente com um olhar macro dessa situação que aí é metropolitana, mas infelizmente não tem, mas nós vamos continuar nessa luta, porque é o nosso papel como sociedade civil, nós não podemos perder esse foco, e dizer que a acessibilidade urbana, antes de mais nada, é acessibilidade para o cidadão. O cidadão necessita acessibilidade. Está implantando em Vitória o Bike Vitória, projeto maravilhoso, mas que não pode filmar o que eu estou falando, não vai dar certo em Vitória se não for feito um estudo de impacto, porque daqui a pouco o cidadão está sendo atropelado, daqui a pouco vão ser pessoas atropeladas. Fizemos um movimento junto com o pessoal do centro, explicando isso que estava acontecendo, as bicicletas, as pessoas não estão preparadas para isso ainda, mas é um projeto bom. Integra Vitória também era um projeto e vai voltar um dia da forma correta, bom, mas tem que se discutir, tem que se fazer os estudos dos impactos que acontecem. Mas, infelizmente, nós vivemos de gestão e gestão nesse sentido. Então, as ciclovias que temos aí são ciclovias não devidamente sinalizadas. Eu vou abrir para vocês uma situação aqui que talvez me prejudique. Mas eu tenho colado, junto com o pessoal do bike, eu já colei mais de 30 adesivos em placas que tem no meio da ciclovia, que durante a noite você não consegue visualizá-las, porque elas são pretas. Então vocês vão passar a ver que tem uns adesivos colados, que foi eu que comprei e estou colando com o pessoal do Bike Vitória, que a gente passa por aí. A gente está mantendo esse segredo, porque daqui a pouco a gestão processa a gente, porque realmente você não pode fazer isso. Mas às vezes também a gente não se preocupa muito com isso. Então, Bolão, tem muitas coisas acontecendo. Não é que o projeto é ruim, não é que o filho é ruim, é aonde você bota o filho, da forma que ele está sendo feito, porque daqui a pouco se estraga um projeto como se estragou o Integra Vitória, no sentido que não discutiu com a sociedade, chegou no que chegou. Mobilidade urbana nunca foi um tema tão atual e nunca vai deixar de ser atual, porque a cidade cresce, no movimento que ela cresce, é necessário trabalhar isso. Parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, a todo o seu gabinete pelo trabalho realizado, e o nosso querido amigo aqui, o arquiteto, desculpe, qual é o seu nome mesmo? O Otávio, eu esqueci seu nome, parabéns, Otávio, um cara jovem, mas com uma visão ampliada, uma visão lá na frente, uma visão ao mesmo tempo popular, porque nós temos discutido Vitória, e quem tem ficado fora da discussão de Vitórias é a sociedade, é o cidadão, é aquele que mantém a cidade, aquele que discute, aquele que passa todo dia numa calçada larga no centro da cidade e que atravessa uma via larga com um sinal com tempo indeterminado, uns 3 sinais no outro lugar que não confere, uma faixa de ônibus extremamente bacana que tem que ser feito, mas ela fica vazia um grande período, eu tenho isso filmado, onde poderia estar se usando também ou o caminhão de carga, ou também o transporte individual que está com 4 pessoas dentro do carro, que nos outros países é utilizado isso, nós temos que aproveitar. Uma coisa básica que eu não vejo Vitória, e você citou alguns países, e a gente tem como referência que a globalização acontece isso, uma coisa básica é que você dobrando à direita em qualquer pista, em qualquer país, o sinal pode estar aberto, se não atrapalha, você dobra normalmente. Aqui se estagna as 3 faixas para que você não possa caminhar. Então, parabenizar mais uma vez, dizer, vereador Bolão, que o Conselho Popular de Vitória está à disposição para que nós possamos fazer esse trajeto, essa caminhada, e discutir com a cidade a mobilidade urbana. Se a cidade não vem até a Câmara vai até o cidadão. Parabéns e obrigado. Obrigado, Robinho. Com a palavra agora, o Evandro, do Comutran, liderança do bairro Jardim Camburi. Boa noite, senhor vereador. Parabenizá-lo pela realização dessa audiência pública, né? Ao Otávio, ao arquiteto, pela belíssima apresentação que você fez. E assim, vereador, discutir mobilidade urbana em Vitória não é um tema fácil. Nós lá no Comutran, por exemplo, nós só se reunimos ou para aumentar a tarifa do ônibus ou para aumentar a tarifa do táxi. Discutir mobilidade urbana aqui em Vitória é pelas avessas, né?
Aqui, aliás, todos os projetos de mobilidade urbana que são implantados em Vitória, eles são implantados às avessas, né? Robinho estava aqui falando do Bike Vitória agora, né? Primeiro a gente implanta um projeto bacana como o Bike Vitória, para depois a gente discutir a necessidade de aumentar a nossa malha viária de ciclovias na cidade. Então, assim, é um absurdo. O que acontece aqui é só para fazer a foto e para aparecer na campanha política, né? Porque se você fazer uma comparação, se qualquer um de vocês fizer uma comparação, o que o ex-prefeito João Coser fez de ciclovia é 3 ou 4 vezes mais do que o prefeito Luciano fez de ciclovia. Só você pegar a Avenida Fernando Ferrari, com a sua duplicação, e que ligou o eixo Serra até a Reta da Penha. Tudo bem, parou na Reta da Penha. O prefeito Luciano fez, lá em Jardim Camburi, do Salesiano até o início da praia, ali na Avenida Munir Ilau. E depois 200 metros, ali na Praia do Canto, que foi a ciclovia passando pela Ponte da Passagem e indo até a Praça dos Namorados. Se você fizer um passeio, né, com Bike Vitória, você consegue sair do final da Praia de Camburi e ir até o Horto Mercado. Depois do Horto Mercado, você tem que descer da bicicleta e ir empurrando a bicicleta. Então, o projeto é muito bom, a ideia é muito boa, mas primeiro precisava ter feito as ciclovias na cidade de Vitória. E isso não é feito. Assim foi feito também com as ciclofaixas. De que adianta você pintar e você não fazer a conscientização dos motoristas? Também é outro projeto que foi feito às avessas, né? Implantou as ciclofaixas, mas não criou a conscientização, a cultura de se respeitar os ciclistas nos motoristas na cidade de Vitória. Então a gente fica com assim, uma pena muito grande ver projetos bons, mas que são distorcidos pela atual gestão, porque eles são implantados sem a necessidade do debate, da discussão, porque nós tem algumas ações que vêm antes dessas ideias serem implantadas, né? E assim tem sido feito em várias outras ações com relação à mobilidade urbana na cidade de Vitória. Agora, por exemplo, no centro, nós estamos discutindo um absurdo de transformar 2 prédios históricos em edifícios garagem. Enquanto o mundo está tirando os veículos do centro, a nossa cidade de Vitória está discutindo a implantação de edifício garagem. Ou seja, nós só estamos fomentando que mais pessoas, né, tenham os seus veículos e façam a sua locomoção através de veículo. E se a pessoa não consegue, né, transitar na cidade de bicicleta, a segunda opção é o transporte coletivo. E aí entra uma outra precarização. A nossa frota, vereador Bolão, ela já está defasada em quase 5 anos. Por quê? A prefeitura ela faz um jogo que eu considero muito feio, um jogo político feio. O Robinho tocou aqui no ponto crucial. Ela fala que quer integrar o sistema municipal de Vitória ao Transcol, porque o Transcol é concorrente do sistema municipal. De fato, eles concorrem em número de passageiros. Mas para haver essa integração dessas linhas de ônibus, a prefeitura precisa fazer um dever de casa, que é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O que tem nesse Plano Municipal de Mobilidade Urbana, Bolão? Nesse plano, ele tem a pesquisa de origem e destino de cada linha que existe na cidade de Vitória. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. O sistema Transcol, ele funciona em linha alimentadora e linha troncal. Quais seriam as linhas troncais que seriam implantadas na cidade de Vitória? Quais seriam as linhas alimentadoras? Eu vou dar um exemplo para vocês. A linha 211 sai de Jardim Camburi e vai até Santo André. Nós deveríamos ter um terminal, aí já é outro ponto do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Todos os municípios que implantaram o Transcol, eles cederam ao Estado um terreno para que fosse abrigado o terminal do Transcol. O município não, fez um ofício ao governo do Estado, só dizendo, olha, eu quero a implantação, mas não disse, por exemplo, aonde vai ser a área do novo terminal, aonde seria esse terminal em Vitória. Então vamos supor que esse terminal fosse ali na região da Ilha do Príncipe, na região da Vila Rubim. Teria que sair um ônibus de Jardim Camburi até o terminal de Vitória, lá ele pegaria um outro ônibus para ir para Santo André, em outra linha alimentadora. E a linha troncal seria terminal de Vitória, terminal de Vila Velha, terminal de Campo Grande. Então esse estudo tem que ser apresentado.
Não basta você só ter intenção de integrar o sistema, porque aí é jogar para a plateia. Aí é você chegar para a imprensa e dizer assim, olha, governador, eu estou aqui querendo a integração, só que eu não fiz o meu dever de casa. Então, assim, é só para jogar para a plateia. É um jogo sujo, é um jogo eleitoral, que tem um único objetivo, colocar a culpa em outro daquilo que a culpa é sua. Isso é vergonhoso para a cidade de Vitória. Então, assim, o polo gerador de destino tinha que estar nesse plano municipal de mobilidade urbana, entendeu? Então, assim, uma série de estudos, para aí sim, você apresentar ao governo do estado, está aqui, ó, o meu plano municipal de mobilidade urbana, e agora eu quero a integração. Só para vocês terem ideia, o plano municipal de mobilidade urbana de Vitória é de 2008, e ele foi criado, sabe com qual objetivo? Para apresentar ao governo federal o projeto do VLT. Então, assim, é um plano completamente diferente de integração de ônibus. Então, nós falamos do que já nos falta para nós andarmos de bicicleta. Nós não conseguimos substituir pelo transporte público, que não é de qualidade, né? E aí os empresários estão dizendo agora que existe um desequilíbrio financeiro, ao ponto de chegar ao absurdo de dizer que eles em 2015 e 2016 têm 26 milhões de reais operando negativo. Eu até parabenizei aqui em audiência pública um representante de uma empresa, eu disse assim, o senhor é um homem muito bom, o senhor doar 26 milhões de reais para a cidade de Vitória, o senhor é um homem muito generoso, isso é um ato de generosidade. É lógico que nenhum empresário vai atuar na cidade de Vitória de graça, não existe almoço grátis, mas eles dizem isso. Então é um sistema que está falido. A prefeitura, por sua vez, diz que não tem condições de subsidiar o valor da tarifa, né? Aí joga para gratuidade, para chamar o debate para os estudantes, né? Para conquistas que foram históricas, né? E aí o que acontece? Fica esse jogo de empurra e a população com menos ônibus nas ruas. E aí você vai para os carros. E é outro ponto da mobilidade urbana, Otávio, que aqui em Vitória também é as avessas. Se implanta o parquímetro, né, com o objetivo de aumentar a arrecadação, mas não se tem coragem de dizer que a outorga do município, que é aquilo que a empresa paga para o município, e deveria ser revestido em melhorias na mobilidade urbana, não é pago. Cadê a transparência disso? Quanto o município de Vitória já arrecadou com os parquímetros? Essa informação tinha que ser pública, tinha que estar na internet. Isso é a lei da transparência. Nem isso nós temos. Na campanha eleitoral se promete criar a onda verde, aí todo mundo acha que vai andar em Vitória com aqueles semáforos tudo verde, e não consegue andar nem 5 metros, nem 5 quilômetros, num tempo aí de menos de 1 hora aqui em Vitória. Aqui em Vitória você anda 5 quilômetros, 1 hora, 1 hora e meia. Então, assim, e aí fica só em promessas, entendeu, Otávio? Então, essa ideia, vereador, de a gente ir para as comunidades, discutir com os moradores é muito importante. Justamente para a gente buscar essa conscientização dos moradores. Os moradores precisam se envolver nesse debate, nessa discussão, para cobrar como prioridade da prefeitura. Porque até nisso a prefeitura é falho, gente. A prefeitura de Vitória tem como mecanismo de debate do orçamento um tal de gabinete itinerante. Tem 3 anos que eles vão na comunidade e é 3 anos as mesmas propostas. Se eu, como morador de Jardim Camburi, tentar buscar as propostas de 2013, eu não consigo. Não está publicizado em nenhum site, ninguém tem essa informação. Então é aquela história do brainstorming, é a tempestade de ideias. Uma vez por ano se reúnem para os moradores fazerem a tempestade de ideias e acharem que estão contribuindo com a cidade, quando na verdade só estão sendo enganados. Então a gente tem que inverter essa lógica e fomentar o debate, vereador Bolão. Eu acho que é o primeiro passo. A gente fomentar esse debate nas comunidades é sim um primeiro passo, para que cada morador possa dar contribuição. Eu tenho certeza, Otávio, que muitos Otávios estão aí sedentos para contribuir com a cidade de Vitória. Como eu fui, além de ser membro do Comutran, eu fui por 3 anos agora conselheiro no CMPDU, no Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano. E eu vi a carência que é do debate técnico nesse conselho. É dominado pela classe empresarial e é dominado pela prefeitura, que se faz leniente de tudo que acontece na cidade. E aí, Bolão,
talvez seja o momento mais oportuno para a gente fazer esse debate com a cidade de Vitória. Por isso que eu queria te pedir para que fosse para ontem. Eu vou te explicar por quê. Porque talvez já no mês que vem ou no outro mês, no mês de julho, nós vamos ter o Congresso da cidade, que vai discutir a nova lei do PDU para os próximos 10 anos na cidade de Vitória. E na apresentação que eles fizeram, uma apresentação muito bonita, eles colocam a mobilidade urbana como um tema principal da revisão do PDU. Só que não discute nada de mobilidade urbana. Nas 3 audiências territoriais que teve nos bairros, não se discutiu nada. As pessoas nem sabem o que estão fazendo lá. Infelizmente, as pessoas vão para lá para discutir vaga em creche, achando que aquilo dali é o fórum pertinente. Talvez a prefeitura também não tenha interesse em explicar o que é aquele fórum ali. Então, fazer esse debate agora, antes do Congresso da cidade, pode ser o pilar necessário para a gente fomentar. Por quê? Eu vou te explicar por quê, vereador. Porque vão ser eleitos delegados. Nas 8 regionais de Vitória, vão ser eleitos os delegados. Então, você imagina o que é nós fazemos a conscientização desses delegados, inclusive incentivar-os a se candidatarem em suas comunidades, para que aí eles levem para dentro do Congresso esse debate da mobilidade urbana de fato e de direito. Então, fica aqui minha contribuição, eu te agradeço por ter me franqueado a palavra. Obrigado, Otávio, por todas as contribuições que você colocou ali. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Obrigado, Evandro. Mais alguém, alguma pergunta? Alguém quer colocar algum questionamento, alguma pergunta ao Otávio? Bom, Otávio, eu gostaria que você pudesse dar uma esclarecida mais, e a nível de cidade de Vitória, quando você fala dessas faixas de pedestres transversais, na cidade de Vitória, aonde a gente poderia estar implantando essas faixas. Gostaria também, o Robinho, o Evandro fez um breve relato, a gente participou ativamente com relação à discussão aí do Integra Vitória na cidade de Vitória, inclusive nós fizemos uma enquete nas redes sociais e tivemos uma participação dos moradores de Vitória bem maciça, no que diz reclamação, com reclamação ao Integra Vitória, né, nessa questão da não discussão com a cidade de Vitória. Inclusive, isso foi uma reunião que foi parar no Ministério Público, junto com as comunidades de Vitória, e aonde foi cancelado o Integra Vitória. Eu pudesse dar uma contribuição boa com relação à visão que você tem do Integra Vitória. Um outro questionamento também, a gente está discutindo aqui, a questão da implantação do aplicativo Uber na cidade de Vitória. Aí gostaria também de, se tratando de mobilidade urbana, você pudesse dar uma explanação com relação ao aplicativo Uber, o que você pensa enquanto urbanista, enquanto arquiteto, enquanto morador de Vitória, com relação a essa questão do Uber. Um outro questionamento também que eu acho muito pertinente é quando o Robinho trata e a gente trata da questão metropolitana da cidade, a região metropolitana. Hoje, eu, por exemplo, sou morador ali da Grande Goiabeiras, e a Avenida Fernando Ferrari, ela é a principal avenida que liga a região norte à cidade de Vitória. E nós temos a questão do Uber, que foi colocado, nós temos a questão do táxi, enfim, nós temos a questão da bicicleta, e o Robinho ele coloca muito bem, quando nós vamos tratar de mobilidade urbana, nós temos que falar em região metropolitana. Aí, penso eu que nós precisamos, a nível de governo do Estado, trabalhar a questão de uma agência. Uma agência, não sei se o nome certo seria uma agência reguladora, como a CESAM, que trata da questão da água na Grande Vitória. Eu queria que você desse uma boa explanada, o que você pensa com relação a esses questionamentos que a gente está colocando aqui. Vereador, dou licença, questão de ordem, só um comentário. O Evandro foi muito feliz quando ele comenta sobre o PDU, o Plano Diretor Urbano, porque tudo isso que nós estamos discutindo, o Otávio deve saber, se nós não discutimos isso dentro do Plano Diretor Urbano, nós ficamos travados, né, Evandro, por 10 anos.
Nós temos escolas cooperadas na época da gestão do prefeito João Coser, porque o plano diretor urbano não permitia esse alinhamento, nós consertamos, estamos esperando essa votação agora atrasada, a cidade está parada, porque até agora essa gestão não conseguiu levar à frente e organizar o plano diretor urbano. Eu entendo por quê. Porque mexer com o plano diretor urbano você tem que respeitar a técnica, o estudo, e não há competência para isso nessa gestão para fazer isso. É importante que nós focamos nisso também, usar o saber do Otávio nesse sentido, e que nós possamos aqui sair essa provocação para as comunidades, para entender, o plano diretor urbano, verdadeiramente, ele limita legalmente o que nós queremos fazer. Se nós não trabalharmos isso direcionado ao plano diretor urbano, que vai vir para essa casa para ser votado, que foi tirado as 8 vagas da sociedade civil, porque o Evandro estava lá, foi indicado pelo Conselho Popular de Vitória, nós vigiávamos e cobrávamos, agora não. O prefeito fez uma articulação muito forte aí, tirou as vagas que eram da sociedade civil. Então, eu acho que nós devemos incluir nesse debate, já que é pertinente, vai ter o Congresso, a cidade vai ter também a votação, que o plano é por 10 anos, porque senão nós ficamos amarrados de qualquer maneira. É importante, acho que é importante a colocação do Robinho, que quando você trata do PDU, você trata da ocupação do solo, né? Então, é muito pertinente. O PDU, na verdade, ele realmente é o direcionamento para onde a cidade vai crescer ou vai se modificar, né? Inclusive, o PDU ele tem N situações que ele cita que a gente tem que dar prioridade ao transporte coletivo. Então, assim, tem muita coisa que não é seguida no PDU e isso realmente é um problema de fiscalização, isso realmente é um problema de conscientização da população. A gente precisa trabalhar, enquanto eu falo como arquiteto, porque eu trabalho a conscientização diretamente com o cliente sobre isso. A pessoa, primeiramente, só para explicar o que as pessoas acham de uma lei que regulamenta o solo, as pessoas acham que elas têm um terreno de 250 metros quadrados e elas podem construir nesse terreno. Elas não sabem que o terreno faz parte da cidade e que essa cidade está sendo regulamentada. E que existe uma regra para se seguir. As pessoas não podem usar o terreno. As pessoas não podem colar as coisas no afastamento, como elas acham que deve colar. Isso é muito complicado. Na verdade, isso não é complicado. Isso é simples, só precisa ser conscientizado. As pessoas precisam entender que a cidade funciona em função da cidade. Então, todas as construções que existem na cidade, elas dialogam diretamente com quem está andando na rua. Então, isso precisa ser conscientizado, essa conscientização precisa acontecer justamente porque o fato de que, se o cara não tem a consciência de onde ele está, ele não tem consciência do lugar que ele vive. Então, isso precisa ser feito, né? Com relação ao plano diretor, realmente a gente precisa colocar no plano diretor essas coisas que eu expliquei na apresentação, dessa situação do desenho urbano e do planejamento, a gente precisa incluir isso em forma de lei, em forma de texto jurídico, dentro do plano diretor, mas é com urgência. A ausência de lugares verdes em Vitória é, assim, complicadíssima. A instituição que prega o uso de uma bicicleta e o uso de um transporte coletivo e não dá a condição da cidade em situações de infraestrutura para isso ser feito, é muito complexo. Isso reverte o ato que ele foi lá e pediu para as pessoas pararem de usar o carro. Entendeu? Em que coloca um bike Vitória, por exemplo, de fato. Isso é um paradoxo, não funciona, né, se você não tem uma lei que aplica isso. O plano diretor realmente precisa ser colocado e precisa ser feito com uma certa urgência. Eu fiz parte do PDU, do Conselho Plano Diretor Urbano, CMPDU, por 2 mandatos. E realmente é muito importante. Nós temos ali uma situação chamada, que na verdade eu chamo de PRE, mas contrapartida. Esse mecanismo que tem lá veio como facilitador para aqueles que querem fazer uma coisa que a lei não permite, que faça. Você entendeu? Quer dizer, não pode fazer, mas você de contrapartida você vai fazer alguma coisa, e fica nesse sentido. Na verdade, para regularizar os imóveis que foram construídos irregularmente. Exatamente. Bom, mas vamos lá, vamos voltar aqui às questões. Com relação às faixas de pedestre, a gente tem que fazer um estudo mais exato com relação a isso, mas a gente tem locais como Praia do Canto, a gente tem locais no centro de Vitória, a gente tem locais em Santo Antônio que isso poderia ser feito. Lógico que as ruas em Santo Antônio são mais estreitas, então talvez essa situação, né, não aplicaria, e o que a população acharia disso. Né, mas o centro de Vitória, provavelmente, isso é muito viável, principalmente ali naquela região ali do Teatro Glória, né, que tem um fluxo imenso de veículos, as pessoas precisam atravessar de um lado, atravessar do outro, o sinal fecha daqui, fecha dali.
isso atrapalha o pedestre. Nós precisamos dar prioridade ao pedestre e não ao carro. Essa zona verde, para mim, é um papo americanizado de gente que precisa ter um Land Rover na garagem. Eu brinco assim porque a pessoa ela precisa ter um carro que ela precisa usar a cidade com o carro dela. É ótimo, realmente isso funciona, se existisse, se funciona, né, corretamente. Mas as pessoas precisam pensar que a cidade não é do carro. Não é o carro que paga a conta. O carro é uma máquina em que, além de poluir a cidade, ela cria um vínculo de insegurança imediato, porque você está dentro de uma cúpula, né, onde você se protege das pessoas que estão andando na rua, se protege do outro carro e fica aquilo ali. Né? Então, acaba que você cria uma cidade de carros, uma cidade mais fantasma, uma cidade insegura. Você começa a trabalhar o carro de uma forma, priorizar o carro, e aí você começa a denegrir o que o pedestre precisa. E quem cuida da cidade é o pedestre, não é o carro. Então, isso é uma situação importante. Essa faixa de pedestre ela é interessante justamente porque a gente dá oportunidade para o pedestre atravessar e andar mais rápido na cidade. Né? Isso é uma solução legal. Com relação ao Integra Vitória, eu, na verdade, peguei o Integra Vitória implantado. Né? Eu estava numa confusão, trabalhando, e aí acabou que eu peguei quando ele implantou, até porque todo mundo foi pego de surpresa. Então, realmente é um projeto interessante. É um projeto que, se a prefeitura tivesse realmente levado a população, escutado a população para aprimorá-lo, isso funcionaria. Né? Mas eu acho que o Integra Vitória ele acabaria criando uma outra situação. Porque se você necessita de um ônibus para se retirar de um lugar, para te levar para outro, para você pegar um outro ônibus, você cria meio que uma situação sem um terminal, né? Sem uma área fixa onde isso pode ser mudado, onde as pessoas podem sair a pé dali ou pegar uma bicicleta, enfim, e utilizar a cidade de outra forma. Isso cria um congestionamento dentro de um lugar. Então, você congestiona um ônibus daqui, congestiona o outro ônibus aqui, porque eles não iam colocar 5 ônibus circulando ali o tempo todo. Eles iam colocar 2, que é o que estava acontecendo. Os ônibus estavam vindo lotados, os horários estavam completamente modificados, e isso não atendeu. Então, eu acho que o Integra Vitória entrou no lugar errado, entrou numa hora errada, que se ele pudesse ser refeito, pudesse ser estudado junto com a sociedade de Vitória, eu acho que isso vai voltar diferente, provavelmente. Uma coisa que eu acho que é interessante até eu acrescentar aqui, você pode até, inclusive, não sei se o Conselho, né, você falou que o Conselho não discute nada além de tarifa, mas, assim, é legal a gente trabalhar, por exemplo, Vitória é uma cidade que ela é de turismo de negócios. E o que é o turismo de negócios? É a pessoa que vem para cá trabalhar e vai embora. E essas pessoas chegam como? Elas vêm de avião, vêm de ônibus, vêm de carro, da onde elas vêm? Esse estudo precisa ser feito porque uma linha, por exemplo, a rodoviária de Vitória é uma rodoviária para ônibus intermunicipais e interestaduais. A rodoviária de Vitória, inclusive tem terrenos imensos ali, seria um viés interessante, que é um eixo que já é conhecido na região metropolitana, de se criar um terminal de circulação urbana municipal, metropolitana. Inclusive, eu acho que o Transcop precisa ser revisto com urgência. E fazer essa ligação com a região metropolitana, isso é muito importante. Fazer essa ligação rodoviária-aeroporto, direta, isso é muito legal. Porque a gente cria uma linha direta em que a população utiliza para se locomover nas vias arteriais, que seria desde da região do centro até o final da Fernando Ferrari. Então, você atravessa a cidade num ônibus rápido, com poucas paradas. Isso também é interessante. A gente consegue trabalhar isso de uma forma que se incluísse uma linha de ônibus, ou incluísse um outro mecanismo, mas que desse esse suporte de ida e vinda. O cara que trabalha em Cachoeira de Itapemirim, que vem para cá, ele pode usar esse transporte para ir até o aeroporto, por exemplo. O cara que vem de Cariacica pode usar o transporte para ir até o aeroporto, por exemplo. Você consegue diversificar isso. Isso é uma sugestão porque é interessante a gente pensar que se a gente começa a criar polos, que são os terminais, né? Em Curitiba isso funciona muito bem, a gente começa a transformar esses polos em um centro e ali um centro de distribuição de fluxo e de mobilidade. Né? Bom,
Com relação ao Uber, eu acho que quanto mais diversificar a utilização de táxis, enfim, a gente melhora a qualidade e aumenta a quantidade de transportes coletivos, né, e não individualizados. Eu até utilizei o Uber em São Paulo recentemente e é um táxi convencional, é um pouco mais barato, inclusive, que os táxis de São Paulo. E realmente a pessoa está ali, uma qualidade ótima, o carro cheiroso, outro nível, vou falar assim. Outro padrão. Né? Claro que tem taxistas que são, já peguei taxistas em Vitória, que o carro é excepcional, não é fazendo essa comparação, mas eu acho que a quantidade, se a gente tiver mais táxis em Vitória, trabalhando numa situação de atender diferentes situações, né, a gente consegue melhorar o mercado para todo mundo. Né? Isso funciona para qualquer setor, né, de serviço. Então, não pode falar. Deixar como sugestão, vereador, na questão dos táxis, que eu acho que é importante, os táxis de Vitória, eles têm uma peculiaridade que eles não rodam, eles ficam parados nos pontos, né? E isso faz com que aquele taxista, né, por exemplo, há 5 anos atrás, vou dar um exemplo, no Hotel Canto do Sol, ele recebia 10 ligações num dia, por exemplo. Hoje ele recebe 1 ligação. Porque aí você tem um aplicativo como o Waze e o 99 Táxi, né, que geralmente trazem táxis de outros municípios. Sim. Porque é o que tiver mais próximo. Uhum. E aí, vereador, é uma solução simples. É um aplicativo próprio da Prefeitura de Vitória. O Rio de Janeiro acabou de implantar agora um aplicativo próprio. A pessoa que for morador de Vitória e quiser usar o táxi de Vitória, ela vai baixar aquele aplicativo e ela vai chamar o táxi que estiver mais próximo. Isso vai garantir que os táxis que vão ser chamados serão os táxis de Vitória. E não precisa ficar brigando com o aplicativo Uber. Exatamente. Exatamente. Eu acho que quando você cria alternativas para você tratar isso, é interessante. E o Uber é um lugar que não fica parado, né? Os caras rodam, e quem chamar primeiro pega. O Easy tem proporcionado isso, o 99 também, mas realmente, se você quer pegar um táxi de Vitória, você tem que ir no ponto, porque eles estão lá. Realmente. Bom, com relação à integração da região metropolitana, eu acho que é essencial. Realmente, o ônibus de Vitória ele compete com o Transcol. Eu, por exemplo, trabalho na Praia do Canto e moro em Jardim Camburi. Eu não pego 211 para ir para minha casa. Primeiro que está demorando 1 hora para passar. Né? E aí o motorista ainda brincou comigo, nossa, mas a gente só tirou 1. Esse 1 está fazendo uma falta, porque está vindo lotado e está demorando 1 hora para passar no horário de pico. Né? Eu pego um Transcol, que vai passar dentro do meu bairro e eu vou descer ali. Estou competindo, estão competindo e eu estou preferindo usar o Transcol, né, nesse caso. Mas o Transcol atende muito bem quem mora em Vitória e atende muito mal quem mora fora de Vitória. Né? Porque ele é um transporte de passagem para a gente. Né? Então, precisa ser revisto também com certa urgência. E eu acho que essa integração com Vitória precisa ser feita também com certa urgência. A gente não pode deixar Vitória, que é a principal cidade do Estado, econômica e politicamente. Então, a gente tem uma cidade que ela é uma cidade de passagem, porque ela é a ligação e é o eixo para a ligação de todas as cidades da região metropolitana, sem uma conexão de transporte coletivo com isso. O BRT iria fazer essa ligação, né, nesse projeto que tinha, mas não existe. Então, acho legal ter. Eu acho que é necessário fazer isso e precisa ser discutido isso com a comunidade. Porque não adianta chegar um arquiteto ou um grupo de arquitetos dizendo que é para fazer, sendo que a gente não tem um respaldo da sociedade para que isso funcione. Né? E, principalmente, com relação a um ônibus que compete com o outro. O que você pega, né? Qual ônibus que você pega? Que tipo de ônibus você pega? Para onde você vai? Essa população daqui vai para onde? Né? A região metropolitana é muito carente disso. Eu achava até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, o transporte coletivo de Vitória regular. Hoje eu estou achando péssimo. E eu sou usuário do transporte coletivo. E eu falo acho que com toda razão, que eu escuto isso nos ônibus e, assim, tá ficando precário cada dia mais, né? Principalmente o serviço que é prestado dentro do ônibus. Qualidade. O motorista não dirige bem, o cobrador não olha para sua cara, não existe um negócio, é aquela coisa esquisita. Os ônibus estão ficando velhos, você não tem ar-condicionado, um calor insuportável.
né? Você não chega na hora, não passa na hora, atrasa ou passa 2 de uma vez. Né? Eu não sou engenheiro de trânsito, mas... E aí fica a contribuição, viu, vereador? Se o senhor puder fazer um pedido de informação, porque falta transparência. Porque a prefeitura ela não abre as planilhas. E o sistema de Vitória ele é composto por quilometragem rodada. Então, o que acontece? O que a gente suspeita? E eu falo suspeita porque, como a gente não tem as planilhas, cabe a gente suspeitar. Que as linhas 211, 121, por exemplo, que são linhas altamente lucrativas, vereador, elas só vivem lotadas. E existem outras linhas na cidade de Vitória que só vivem vazia. Vou dar um exemplo, por exemplo, a linha 203, que passa atrás do Shopping Vitória e vai por dentro da Enseada do Suá, Praia do Suá. Então, ela só vive vazia. Só que aquela quilometragem daquela linha, ela conta no custo final da tarifa. E quantas linhas igual aquelas não existem na cidade de Vitória? A gente só vai conseguir saber sobre isso o dia que a gente tiver, vereador, as planilhas... Abrir a caixa preta. Isso, exatamente. Com a quilometragem rodada e o número de passageiros de cada linha. Aí sim a gente vai saber qual linha é deficitária, né, e qual linha só vive superlotada. Mas isso eles não querem mostrar porque aí nós vamos ter condições de fazer o debate, né? Claro. Daquelas linhas que realmente estão sobressalentes e aquelas linhas que estão superlotadas. Então, assim, vereador, se o senhor puder fazer um requerimento de informação, inclusive pedindo isso também ao Ministério Público, essa é uma luta dentro do Comutran. Se vocês verem a planilha de aprovação da tarifa, é ridícula. Eles colocam lá assim, de 2,70, 60 centavos é o diesel. Não explica mais nada sobre o diesel. Só diz que custa 60 centavos na tarifa. O pneu, eles não falam quanto eles pagam, onde eles compram, só diz que custa 21 centavos. Entendeu? E assim é a planilha que você aprova. Né? E é aprovado, 7 membros, é facilmente aprovado o aumento da tarifa. E aí eles aumentam a tarifa dizendo para trazer equilíbrio financeiro ao contrato. E aí depois que você equilibra o contrato, eles falam, não, agora caiu muito o número de passageiros e agora nós estamos tendo prejuízo. Então, assim, é um samba do crioulo doido e com isso quem paga lá na ponta é a população. Quem é que fiscaliza esse nome da população, né? Exatamente. Então é complicado. Mas, eu acredito... Otávio, só quero consertar o que você falou aí. E aí eu tenho que culpar essa casa, vereador. Quem foi eleito, delegado dos poderes pela população para fiscalizar isso e dar retorno à sociedade é essa casa. E a gente tem clamado ela. Já encaminhamos documento nesse sentido para o Ministério Público, com audiência pública realizada aqui para o prefeito dois vereadores da base do prefeito, mas a gente sabe, ninguém é menino, precisa comentar. Fiz essa mesma reclamação e protocolei lá na Assembleia Legislativa, Ministério Público. Eu não consegui, isso resume numa palavra chamada-se corporativismo. Corporativismo sujo, barato, que eles fazem com a sociedade civil. Então, quem sabe agora o vereador se empenhe e cobre, porque não fica mais do que a obrigação de Vossa Excelência como vereador e de todos os vereadores dessa casa, porque essa é a obrigação dessa casa. É a obrigação dessa casa. É essa casa que é obrigada a cobrar isso do prefeito. Aí, se ele não quiser dar, cabe a ele a punição necessária. Bom, deixa eu só finalizar aqui falando com relação ao plano diretor. Eu acredito que o plano diretor de Vitória é um plano diretor que, se você for ver com relação à concepção, ele é bem interessante. Ele peca em N situações, né, porque ele não dialoga com a cidade. Né? Em muitos lugares ele não dialoga com a cidade. O plano diretor, inicialmente, ele precisa ser um pouco autoritário, porque nós brasileiros nós temos uma situação de samba do crioulo doido mesmo. A gente vai, constrói, a gente segue a cidade que a gente acha que é legal. E não é assim que funciona. Então, essa situação autoritária, ela precisa funcionar, mas ela precisa funcionar de forma que dialogue com a cidade. E o que a cidade está precisando, o que está acontecendo na cidade. Que a cidade ela não é um organismo parado, ela é um organismo que está em transição todo dia, ela muda todo dia a cidade. Então, o plano diretor precisa ser dinâmico igual a cidade, senão ele fica defasado. Né? Nosso plano diretor já está defasado. Então, é meio complicado isso. E uma coisa que eu tenho visto, que eu acho que funciona, é o seguinte: se nós temos um sério problema de contrato,
com empresas. E isso nós temos um sério problema de acertar no transporte coletivo. Porque isso aí é nível Brasil, né? E se nós temos uma cidade com um território pequeno, nós temos uma facilidade de integração com a situação metropolitana, por que não a gente trabalhar no plano diretor e focar em um transporte? Porque isso não acontece. Então, se a gente tem investido, foi o que eu falei quando eu citei com relação às bicicletas, se a gente foca no transporte coletivo, a gente realmente transforma aquilo em realidade e consegue ser o melhor. Você consegue ser o melhor no seu trabalho, se você for bom em trabalhar com amarelo, você vai trabalhar com amarelo e ser o melhor do amarelo. Mas você vai esquecer um pouco os outros, você vai equilibrar e vai focar no amarelo. Eu acho que tem que acontecer essas fiscalizações populares urgentes com relação ao transporte coletivo, e o PDU precisa citar, dentro do plano diretor, as construções e a integração de mobilidade junto às novas construções. Principalmente com relação à região central de Vitória. Se a gente tem um plano de mobilidade, se a gente tem uma rua fechada, se a gente tem uma situação que a gente consegue andar de bicicleta dentro do centro de Vitória. Tem pessoas no centro de Vitória que trabalham no centro de Vitória, que moram no centro de Vitória. E que pegam ônibus, às vezes, para andar, para sair de lá de cá. Qual a necessidade disso? Você consegue fazer uma conscientização e trabalhar dentro do plano diretor para fazer essa ligação mobilidade e construção. Essa conversa precisa acontecer, né? E o centro de Vitória é muito carente com relação a esse tipo de ligação jurídica dentro do plano diretor. A gente precisa disso. E eu acredito que essa ligação metrópole-cidade, junto com o Estatuto da Cidade, que o Estatuto da Cidade já permeia, já vem falando, dizendo que é necessário fazer o plano de mobilidade, que a necessidade de fazer as ligações, que todo indivíduo tem direito a usar a cidade. O Estatuto da Cidade está lá, desde 2001, fazendo o papel dele. Mas os planos diretores ainda estão fracos, porque não tem gente consciente dentro do Legislativo também para implicar isso. Nós não temos um corpo técnico da sociedade civil para confrontar isso. O nosso corpo técnico hoje, dentro do Conselho Municipal do Plano Diretor, do CAU e do IAB, qual o tamanho? Ele é isso aqui. Nós temos 2 representantes do Conselho de Arquitetura dentro do Conselho. Isso é um absurdo. Eu não estou querendo dizer que o plano diretor obrigatoriamente tem que ser construído por arquitetos, porque não. Também é um absurdo. Só que o corpo técnico precisa nortear isso. E quem tem vencido são as incorporadoras e as grandes construtoras. Então, nós temos, são exemplos básicos, nós temos sombra na praia, nós temos aumento de vias, diminuição de calçadas, nós temos uma acessibilidade, eu falo acessibilidade à cidade, não acessibilidade só para o deficiente, nós temos uma acessibilidade limitada, porque, por exemplo, é um exemplo simples também. Na Avenida Vitória nós temos uma região ali, onde nós temos uma calçada de 60 centímetros de largura, que tem uma pedra ali, né, uma situação geográfica, mas que poderia ser modificada, por exemplo. Mas em que situação que esse interesse público ele tá junto do plano diretor? Então eu até faço um apelo a todos os representantes que, ao discutir isso, procure uma entidade de urbanistas para ajudar a montar, a construir tese, a construir um formato para debater. Porque não adianta nada a vontade popular não ser margeada tecnicamente, além dessa razão que a gente tem. Então, a gente precisa ter essa margem do urbanista muito próxima da população, e a gente não tem. O prefeito de São Paulo tem feito isso, né, de uma forma interessante, tem levado pancadas de um lado e abraço do outro por conta disso, mas ele tem trabalhado de forma dinâmica junto com a cidade, onde ele juntou dentro de uma secretaria de desenho urbano todo mundo que está separado hoje aqui em Vitória, para poder discutir a cidade junto com a população e implementar intervenções, principalmente com relação à mobilidade. Então, esse diálogo entre técnico, população e poder público, ele precisa existir e ele está ineficiente. Eu tenho uma pergunta que é com relação aos viadutos e mergulhões.
Qual é a sua opinião? Porque o sentimento que a gente tem, tudo bem que houve, né, o alargamento da Avenida Fernando Ferrari, mas o sentimento de quem passou ali a vida inteira é de que depois que foi criado aquele mergulhão com o viaduto ali em Jardim da Penha, né, que permite a entrada das pessoas para a UFES, quem quiser ir para Jardim da Penha vira à direita, né, quem quiser seguir viagem vai reto. A gente percebe que tem outros pontos da cidade, se houvesse esse mergulhão, por exemplo, lá na região do vereador Bolão, ali naquele cruzamento da Adalberto Simonado com a Fernando Ferrari. Aqui no cruzamento aqui da Leitão da Silva com a Cesilau. Isso, lá em Jardim Camburi, com a Avenida Norte-Sul e a Avenida Dante Michelini, só ali são 7 semáforos. Qual é a visão sua com relação a esses mergulhões, esses viadutos? São intervenções que valem a pena? Eu sou totalmente contra intervenções rodoviárias. Eu acho que o mundo está pulando fora da rodoviária e indo para trazer a cidade para as pessoas. Na verdade, você transformar essas grandes vias arteriais em grandes rodovias dentro da cidade é você transformar a cidade em realmente um lugar de passagem. Por exemplo, se você criar um viaduto, um mergulhão ali para ligar Dante Michelini à rodovia Norte-Sul, você incapacita a utilização de pedestres naquela via. Por que eu falo incapacita? Porque a velocidade dos carros que estão passando ali não condiz com a velocidade do pedestre que está na pequena e estreita calçada que existe. Não condiz com a utilização de comércios naquela região, porque você não tem bolsão para entrar, você não vai acontecer uma parada de trânsito porque tem estacionamento. Então você cria e incapacita. Eu acho que os estudos precisam ser mais aprofundados, se tem realmente a necessidade de fazer isso, que se prove que tem a necessidade de fazer isso, e não simplesmente por uma situação de vínculo político, que isso é desnecessário. Mas eu acredito que se você melhorar a utilização desse transporte coletivo e melhorar as alternativas, e fazendo com que o cara que mora em Jardim Camburi e que o cara que mora na Praia do Canto, ele facilmente se desloque para isso. Ou que o cara que mora em bairro de Fátima e mora e trabalha na Praia da Costa, facilmente ele faça esse deslocamento. Eu acredito que nós não temos necessidade de fazer esses bolsões. Sinceramente. Tem alguns lugares que são interessantes porque a gente tem um modelo rodoviário e a gente usa muito carro. Mas a partir do momento que Vitória tem uma situação pequena, tem um território pequeno e você consegue trabalhar essas alternativas, as necessidades de utilizar o carro diminuem consideravelmente. Entendeu? Você, por exemplo, nós temos a Califórnia, nos Estados Unidos, ela é o campeão das rodovias, né? Porque você tem a quantidade de ligações de Los Angeles para as outras cidades, aquele monte de viaduto sobre viaduto, mergulhão. Aquilo ali é o exemplo clássico da morte urbana. Você não vê gente ali. Você não vê gente. Então, assim, eu acredito que quanto mais você dá espaço para a utilização do carro, mais você mata a cidade. E eu não estou falando isso ideologicamente, não. Isso tem exemplos práticos no mundo inteiro que mostram. São Paulo, o nosso querido Minhocão, é um exemplo clássico, né? O que se transformou a cidade com Minhocão? Nós temos um clássico aqui em Vila Velha, a Alça. A Alça passa no meio das casas ali, tem casas ali, tem lugares, né? O impacto é bem menor que o Minhocão. O viaduto em Aracruz agora. O viaduto em Aracruz. O que é o viaduto em Aracruz? Então são impactos que melhoram para quem? Nós vamos continuar ajudando a mobilidade do carro e nós vamos continuar piorando a mobilidade do pedestre. É lógico que melhora para o carro. É claro, todo mundo ali tem a situação de entrar. As tesouras em Brasília fazem o maior sucesso, porque você consegue margear as grandes avenidas de qualquer lugar com as tesouras, que são esses elevados que acontecem, que você desce e sobe, né? Essas tesouras, elas são sensacionais para o carro. Mas se a gente começar a lutar contra o carro, a gente não pode aprovar elas, né? Eu penso que a gente tratar de região metropolitana, Otávio, no que diz respeito ao transporte coletivo, nós só conseguiremos resolver essa situação da mobilidade urbana no que diz, principalmente aos 4 grandes municípios, que é Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha,
Aí eu acredito que o governo do Estado, ele tem que ser o principal ator, ou seja, ele tem que fazer o seguinte: eu é que vou tomar conta disso. E esquecer as diferenças políticas, no que diz respeito a quem é o prefeito de Vitória, quem é o prefeito da Serra, quem é o prefeito de Vila Velha, quem é o prefeito de Cariacica. Essa é o que eu penso, a minha visão. Então, se conseguir, o Robinho, se conseguir, Evandro, Andréia, resolver essas diferenças políticas, a gente consegue resolver a questão da mobilidade urbana na região metropolitana. Claramente. Esta é a minha visão. Então, o governo do Estado ele tem que assumir o papel como o gestor disso com relação à agência e tratar dessa questão. Mas aí, Otávio, eu gostaria também de ouvir um pouquinho você sobre duas questões. A primeira, o que você acha da questão do aquaviário? O aquaviário enquanto ligação de Vitória com Vila Velha e, quem sabe, com o município de Cariacica, né? Para transporte de passageiro. E qual é a solução que eu já tive vários moradores que já me contactaram aqui na Câmara com relação àqueles 60 centímetros ali da Avenida Vitória, em frente ao Atacadão São Paulo, aquele posto de gasolina ali. Já me perguntaram, eu também vi, como é que resolve aquilo ali se não quebrar a pedra, Robinho? Qual é a solução ali? Bom, vamos lá. Eu acredito que o aquaviário seria um passo importantíssimo para a gente auxiliar a descongestionar ônibus, a gente descongestionar os ônibus que fazem a travessia, né? Vila Velha, Vitória, Cariacica, Vitória. E a gente auxilia e diminui as distâncias entre as cidades. Sem dúvida, é uma solução muito legal e integra, basicamente, bons grandes bairros e populosos da Grande Vitória. Então, só que eu acredito que não seja tão lucrativo para o governo do Estado, para ele não ter colocado em prática isso, né? Talvez o custo da passagem... Não sei, talvez ele não esteja a fim de subsidiar isso, né? Acredito que seja. Como também não está a fim de subsidiar o bom transporte coletivo, né? Complicado. Aí, Otávio, me permita fazer uma intervenção, até porque eu sou marítimo de profissão. Pode falar. Trabalhei navegando pela praticagem há alguns anos ali, mestre na lancha. E eu vou defender sempre muito o aquaviário, porque isso que eu falo, não dá para discutir a cidade, embora o tema seja uma mobilidade, e está dentro da mobilidade, mas o aquaviário proporciona para a cidade um paisagismo extraordinário, ele traz uma captação de competência turística muito boa, que você pode explorar, que é esse modal do aquaviário, você sabe disso como opção. Sim. O que nós devemos saber e devemos entender, eu não sou a favor que seja nada de graça. Nada de graça para mim funciona. A minha concepção. A cidade tem que trabalhar no sentido. E o aquaviário ele tem condição sim de funcionar, mantendo o custo dele dentro da condição dele, com o empresário que bota dentro da condição dele. Se o ônibus é 2,30, a lancha é 6, você quer pegar a lancha, pega se você quiser. Dá para inserir ele na cidade como modal nessa natureza. Porque também não é legal, também nós temos que cortar essa cultura, Barão, de que o camarada pega o ônibus dele de Vila Velha para Santa Quarta, de Vila Velha mesmo, e ele acaba bancando, dentro da passagem que ele paga, que era isso que acontecia, subsidiando um outro transporte. Não é isso, nós temos que parar com isso. Graças a Deus o Fundap acabou. Você fala, por quê? Perdeu dinheiro? Não. Que nós temos que aprender a usufruir, construir dentro da nossa cidade capacidade de recursos para nos mantermos, porque nós temos um perfil nessa natureza. Vitória mantém isso. Vitória, eu acho que Vitória tem 2%, que não é a área rural. É a área que nós temos de reservação, e entra, eu acho que é 1%, 2%. Você vê Cariacica tem um percentual enorme de área rural, Vila Velha ainda tem uma parte muito grande, Guarapari, Serra muito grande, quer dizer, Vitória é uma cidade muito bacana, falta competência para explorar. E aí eu defendo sim, mas discutindo com a população, discutindo com a cidade, como tudo tem que ser feito. O aquaviário é uma grande opção a mais para todos. Mas bem discutido, porque nós temos aí, nós já temos que é o rio, que é o mar, que já é, né, nos proporciona essa condição. Nenhuma intervenção sem escutar a população, ela vai funcionar. É muito raro, né? Ou você escuta o que precisa ser feito de reforma, ou você não vai saber por que você vai fazer a reforma, né? E, aliás, nós precisamos de uma reforma urbana, assim, nível Brasil e nível Vitória, assim, urgente. E eu não digo só com relação à mobilidade.
Eu digo com relação às intervenções, eu digo com relação à vida da cidade. A gente precisa de fazer uma reforma e a gente precisa convocar essa galera que está a fim de ajudar para pensar a cidade de novo. A gente precisa repensar a cidade. O aquaviário, ele com certeza é um novo modelo de utilizar a cidade, de transformar a região metropolitana. Isso aí, né? De região metropolitana, bem lembrado. Exatamente. Eu acho que nós temos que ocupar o nosso espaço, porque os gestores não estão permitindo, mas a lei nos permite, no Estatuto da Cidade, no Estatuto da Metrópole, nós temos que ocupar, nós temos que nos organizar nesse sentido. Exatamente. O problema é que nós dispersamos, a necessidade agora nos leva a termos essa discussão e provocar que nós unamos nesse sentido. Exatamente, eu concordo. A minha visão sobre o aquaviário é essa. Eu sou a favor, como cidadão e como urbanista, eu acredito que seja mais uma ligação e mais um modelo para diminuir as distâncias que a cidade nos coloca. A pessoa que vem da Glória para a Ilha de Santa Maria, ela tem que dar uma volta, demora, sei lá, 40, 50 minutos para chegar. Se você vier de aquaviário, você vai demorar 5, 7, né? Permite só fazer uma intervenção, vereador? Porque eu não suporto isso. Quando a gente provoca a região metropolitana, aí você fica extasiado que essa discussão vai chegar ainda. Um dos espaços lindos que nós temos de frente para a cidade de Vitória é um instituto de recuperação. Um espaço que é aproveitado ali do lado, em Vila Velha, que é nosso vizinho, que quem passa, quem chega de navio, não consegue separar, pensa que está entrando em Vitória. Aí você tem um espaço maravilhoso, seria utilizado para outra área, é um instituto de recuperação para presos, delinquentes, pessoas que fugiram do limite social. Bom, com relação à Avenida Vitória, eu não vou, porque assim, eu acredito que o arquiteto ele precisa estudar o caso e estudar uma situação para poder funcionar. Provavelmente obras de engenharia a gente precisa, junto com o urbanista, o engenheiro civil precisa estar junto para poder auxiliar nessas construções novas, né? Sem os dois profissionais juntos não fazem nada sozinho. Né? Bom, são 9h05, nós estamos já com 1h e 35 minutos de audiência. Caminhamentos daqui, nós vamos criar um documento com as colocações aqui, com as reivindicações. Aí, Robinho e Evandro, nós precisamos tratar dessa questão, como é que nós vamos fazer o local. É uma questão que a Câmara precisa pedir espaço, levar a estrutura dela, e nós precisamos ver como é que nós vamos estar montando isso, tá? A nível das nove regiões da cidade. Aí a gente precisa sentar para tratar disso. Do mais, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Então, queremos aqui agradecer a presença aqui do Otávio. Acho que foi muito importante a sua contribuição, e acredito que se concretizando a questão das audiências nos bairros, acho que você poderia nos acompanhar, entendeu? Nessa visão que você tem, fazer o convite. Agradecer aqui, Otávio, pela sua participação, agradecer aqui ao Evandro pelo Comutran, ao Robinho pelo Conselho Popular de Vitória, e os demais que nos acompanharam aqui nessa noite, o pessoal do gabinete, o pessoal da Câmara, que esteve aqui até esse momento, Terezinha, Wanda, obrigado aí, mais o pessoal da filmagem. Vereador, deixa eu só fazer interromper o senhor um minutinho. O pessoal do coletivo que eu trabalho, na verdade eu faço parte de um coletivo de arquitetos, engenheiros e design gráfico em Vitória hoje, que a gente está disposto a pensar a cidade, a pensar as construções de forma humanitária. Então nós somos, o Lucas e a Carol, eles são os engenheiros do coletivo, eles vieram para poder fazer, né, um coro com a gente, porque o coletivo Galeria hoje está aí para a gente poder atuar também junto com isso. Então, fechando essas audiências, que a audiência é um instrumento que a Câmara tem, legal, fechando essas audiências nos bairros, se esse coletivo puder nos acompanhar, com certeza vocês darão um suporte muito grande para a gente. Então, obrigados a todos que estiveram aqui hoje. Uma boa noite, que todos retornem acompanhados com Deus. Obrigado. Bolão.